your legs spread all over the bed. Hands clean the sheets. Hair wild as hell. I know the only thing on your mind is sex and me, girl. I can feel your temperature rising. You should feel my nature too. Come on, it's gonna be a bumpy ride for you. Oh! 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 Quero saber se tem gente dançando aí. Vamos lá, Facebook, Instagram. Oh! Oh! E baguncinha boa. Facebook no ar, Instagram também. Oba! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, linda noite, segundou! Segunda-feira incrível. Eu coloquei hoje no meu cafezinho da Cici uma mensagem mega importante para vocês. E quem não viu o meu stories, faça favor de ir lá e prestar atenção. Presta atenção. A maioria das pessoas já acorda realmente, já acorda devendo. Sejam bem-vindos à semana SOS Líder na Crise. Esta semana nós temos de segunda a quarta-feira as lives abertas aqui no Instagram e no Facebook. Fico muito feliz. Chuva de coração, adoro coração. Oba! Oba! Quanta gente legal! Obrigada pela presença de vocês. Quinta-feira, aula fechada. Será a nossa Masterclass. E aí são com as pessoas que realmente têm interesse no SOS Líder na Crise. Simone, por que você vai fazer a aula fechada? Porque aí são as pessoas que realmente estão focadas para o programa. E é uma forma, inclusive, de durante a semana as pessoas entenderem se elas se conectam ou não com esse conteúdo e tudo bem. Na quinta-feira, a aula fechada, essa aula eu vou passar o link para quem está lá no meu grupo, no grupo do WhatsApp. Esse grupo ele tem começo, meio e fim. Ele é único exclusivamente para troca de informações dessa semana, ele fica ativo até a outra semana, no máximo 10 dias, e finaliza. Eu não sou aquela pessoa que abro grupos e deixo, tá? Eu tenho um grupo no Telegram de liderança e este grupo é alimentado com conteúdo, é diferente. Então, eu não sou aquela pessoa que entra nos grupos para presenteísmo, somente para isso. E se você é esta pessoa, veja os grupos que você está fazendo parte. Silvia, boa noite. Silvia está pelo Facebook. Veja os grupos que você faz parte e se realmente você está ali presente, se você participa, se tem troca, se realmente você está absorvendo alguma coisa ali. Somente por presenteísmo não vale a pena, tá, gente? E eu digo isso porque às vezes você está com o celular assim, ó. Nossa Senhora, bombando de grupo para lá e para cá. Então, esse grupo no WhatsApp é somente para o SOS Líder na Crise, é para as pessoas que querem adquirir o programa, e eu só vou abrir realmente as inscrições, as pessoas que estão dentro desse grupo são as privilegiadas. Eu fiz isso na primeira turma e eu acredito que eu tenho que favorecer quem realmente está focado nesse momento e quem está acompanhando mesmo e está interagindo, tá? Não é simplesmente você cair de paraquedas nas coisas. Então, vamos lá, gente. Segunda-feira incrível. O stories que eu fiz hoje foi falando... Começamos já devendo. Acordo já devendo. E Simone do céu. Aline, como é que faz para participar? O link tá na minha bio, que agora eu sei o que é bio, tá, gente? Vamos, time! Agora eu sei o que é... Antigamente as pessoas falavam na minha bio. O que bio, gente? Pelo amor de Deus. Comunicação é tudo, né? Tá lá na minha bio, legal. Então tá na minha bio... aqui do Instagram. E esse grupo, você já cai direto lá no bendito do grupo. O que é a tecnologia, né, gente? Você clica no negócio, cai direto no trem.
Tomei um susto, a primeira vez que eu vi isso na vida. Cliquei num botão, daqui a pouco eu caí direto no WhatsApp da pessoa. Falei, que é isso, gente? Que intimidade é essa? Mas muito legal, porque facilita, né? Claro, ao invés da pessoa ir para a página X para procurar Y, para fazer, para acontecer, acho que eu entendo que é mega complicado. Gente, pode chamar os seus colegas agora que a gente vai pegar uma parte que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Pode chamar os amigos, começa a compartilhar aí a live para vir mais pessoas para cá, porque esse é um tema que favorece você e quem está ao seu redor. Nós vamos falar hoje de comunicação. O óbvio, ele também precisa ser dito. Quando eu falo isso nas minhas aulas, os meus alunos olham para minha cara e falam: primeira coisa que eu faço ao entrar em sala de aula é acordo de convivência. É uma ferramenta rica, é uma ferramenta que eu uso em sala de aula, é uma ferramenta que eu utilizo dentro dos meus processos. E Simone, mas esse acordo de convivência, ele pode ser moldado de outras formas? Sim. Acordo de convivência, acordo para o cenário em que você está vivendo, acordo de sala, cada um vai chamar de uma forma. Eu tenho adaptação para cada cenário em que eu, Simone, vou estar. Então, cada cenário que eu vou estar, eu uso um tipo de acordo. E levo esses acordos, inclusive, para quando eu acordo. Quando eu acordo, eu estou acordando. Eu estou fazendo um acordo com o meu dia. Quais são os acordos que você tem feito com o seu dia? Como é que você está acordando o seu dia? Tem gente que já acorda pensando no seguinte: eu não, nossa senhora, pulei da cama, eu tô atrasada, eu não tomei café, meu Deus do céu, eu não paguei a conta. Você já acorda na dívida. Já parou para pensar nisso? Que você já acorda na dívida? Gente do céu, o celular tá pitando aqui, não é para tá pitando. E aí você acorda já na dívida, pelo amor de Deus. Se você acorda na dívida, como é que vai ser o restante do seu dia? Com palpitação no coração e a todo momento achando que você não está produzindo nada, que você não está fazendo nada e que, nossa senhora, meu dia não vai render. Só que você mesmo já está mandando essa mensagem para você. Então, muita atenção quando você acordou. Primeira coisa que eu faço, agradeço, né? Eu agradeço já pelo meu dia e já coloco as intenções do meu dia. Hoje meu dia vai ser fantástico. Eu tenho certeza que o meu dia hoje vai ser fantástico. E o mais engraçado, eu estou fazendo algumas atividades dentro de casa para conseguir até mesmo me manter ativa, né? Alguns problemas particulares, alguns problemas de família, problemas de saúde. Então, eu estou numa correria que só por Deus, se eu não me manter ativa e com os meus acordos, eu vou dar uma surtada. Eu já, os meus clientes, eles falam assim, amor, já não é muito certo da cabeça, imagina se eu dou uma surtada. Melhor que não aconteça isso. Então, para evitar, né? Quando eu aprendi que eu poderia fazer esses acordos e que dependia de mim como é que ia ser o meu dia, que a energia de quando eu acordo determinava o restante do meu dia, porque tem dia que você sai da cama e você fala, rapaz, mas por que eu saí da cama mesmo? Na semana passada, na quarta-feira, eu vivenciei uma situação que nunca mais eu vou esquecer. Vamos falar de comunicação e que o óbvio também precisa ser dito. Vou trazer um exemplo real para vocês. A minha mãe, ela está passando por alguns problemas e eu estou acompanhando. E minha mãe tem um problema na audição. Minha mãe quase não escuta. E aí, comunicação é tudo na vida. Só que o que adianta você ter vários meios de comunicação e não saber como utilizar essas ferramentas? Precisa saber para quem se aplica aquelas ferramentas. Então, me mandaram uma mensagem no meu WhatsApp, até aí ok, porque já que ela não escuta e tal, então o canal de comunicação, Simone, ok. Em seguida, eu fui ler a mensagem e disseram o seguinte: a consulta da senhora está agendada para o dia tal, porém, para evitar que a senhora tenha contato com a Covid, com tudo que está acontecendo, a sua consulta vai ser por telefone. Pausa dramática. Oi, Brasil. Minha mãe não escuta.
Como é que ela vai fazer uma consulta por telefone? Automaticamente tinha um telefone, eu liguei. Não vou falar para vocês que eu estava assim tão bonita, porque eu não estava. Não estava assim tão amável, de jeito nenhum. Liguei nessa central e falei para eles o que tinha acontecido. Então, só que acontece que você tem que estar ao lado da sua mãe para que essa consulta seja realizada. Então, a consulta é da minha mãe. Eu acompanho ela ao médico, mas eu não posso fazer a consulta no telefone por ela. Não, eles vão ligar para você. Eu falei, eu não posso passar. Olha a comunicação. Eu falando que a minha mãe não tinha condições de passar por uma consulta, que a ferramenta era ótima, que bom. Não, mas é para não expor a sua mãe a Covid. Eu falei, acho que eu ainda não me fiz clara. Telefone, ruído, audição. Minha mãe tem uma consulta médica com o otorrino por telefone, não é videochamada, por telefone. Qual é a possibilidade dela conseguir executar essa consulta por telefone sem ouvir? E a pessoa insistindo na questão. O que acontece neste momento? Ela estava me ouvindo, sim. Aqui, ó, blá, 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 mas me escutando, não. Até o momento em que eu disse para ela o seguinte: minha mãe não vai nessa consulta por telefone, porque ela é surda. Foi esse termo que eu tive que utilizar. E surdos não escutam. Nesse momento, a pessoa parou. Ela falou, mas a sua mãe não escuta? É quase que eu falo para ele, pelo visto, você também não. Pelo visto, ela também não. E aí eu consegui, encurtando a história, eu consegui resolver hoje, somente quando a ouvidoria me ligou e me pediu desculpas, porque aí eu mandei e-mail para tudo quanto era lugar, porque não tem cabimento, né, gente? Aí não é a inclusão e a proteção com o idoso e tudo mais, é a exclusão mesmo. Eu não posso excluir a minha mãe de uma situação que é dela e que ela tem que vivenciar aquilo, acho que é o mínimo, né? Eu vou ficar velha também, acho que é o mínimo que você pode oferecer para uma pessoa nesta situação. Então, no dia, eu saí fora da casinha, eu voltei, eu fui lá em cima, lá, conversar com São Pedro, dei uma tricotada, lavei bem o quintal lá em cima e voltei, entendeu? Porque eu fiquei bem. Nossa Senhora! Eu falei, gente, mas como é que a pessoa que não escuta vai fazer uma consulta por telefone? Eu ainda não estou entendendo como é que vai funcionar isso. E eu linko isto exatamente com o que nós vamos falar hoje. O óbvio precisa ser dito. A mulher não leu no prontuário da minha mãe que ela tinha problema de audição. Quando eu falei para ela, minha mãe é surda, ela ainda não tinha entendido. Minha mãe tem, não é que minha mãe é surda completamente, tá? Mas minha mãe tem pouquíssima audição. Tanto que eu ando com mamãe na rua, parece, gente, uma hora dessas vocês vão ver minha cara estampada no jornal. Parece que eu tô maltratando minha mãe, porque eu ando gritando com ela. E é gritando porque ela não escuta. Imagina o desespero, ela está fazendo todo esse processo para conseguir um aparelho. Aí eu falo para vocês, imagina já a situação dela, que não consegue se comunicar, que não consegue entender as coisas. Eu já me meti em cada confusão pelo que ela achou que tinha ouvido e não era aquilo, já cada uma. E ainda para acabar de endireitar, eu falo para ela, então, sua consulta vai ser por telefone, porque ela leu a mensagem que foi encaminhada para o celular dela também. Ela ficou extremamente nervosa. Então, ó o ruído da comunicação. Minha mãe ficou extremamente nervosa, porque ela falou: eu não tenho como, eu não escuto, como é que eu vou fazer isso aqui? E ela começou a escrever várias mensagens para mim. Ela falou: como é que eu vou fazer? Eu vou perder. Calma, calma, calma. A pessoa não tinha lido aquilo no prontuário dela. Simone, a falta de atenção é o piloto automático. E eu não tenho como. Eu falei, eu fiquei puta com a ação e com o atendimento que eu tive, não com a pessoa, entendeu? Tem nada a ver com a pessoa. Tá? Na realidade, ela entrou no modo automático. E muitos fazem isso. Eu, você, eu tenho que me policiar a todo momento
para estar aqui, agora e presente. O que eu acabei de falar do grupo de WhatsApp? Você está nesse grupo, mas você tem troca, é ativo, é funcional para você? Se não é, sai fora. Não tenha medo de encerrar ciclos na vida, não. Ah, porque fulano vai ficar chateado. Fulano, eu não tô nesse grupo porque para mim, nesse momento, não tá sendo funcional, não. E eu sou bem sincera, tá, gente? Não me coloquem em grupos, não me coloquem em grupos sem me avisar, para que eu entenda qual que é o contexto daquilo ali, o que eu posso contribuir e o que é que eu tenho realmente a receber. Precisa ser uma troca. Precisa ser uma troca. É algo que eu preciso de informação. Eu estou em vários canais do Telegram, aonde eu paro um momento no dia. É uma dica, tá, gente? Quem está no Telegram, Telegram é uma ferramenta e tanto. E aí, agora, com toda essa briga política e com tudo que está acontecendo, o Telegram é mais um recurso. Porque na hora que bloqueia o WhatsApp, o Telegram continua funcionando, tá? Agora, você pode usar o Telegram como um outro recurso. Eu paro uma vez no dia para olhar as coisas nos grupos, nos canais que eu tô no Telegram, porque tem muita informação bacana, tem muito conteúdo bom. Só que o que eu faço? Eu seleciono o conteúdo que eu quero receber. Então, eu sou focada em carreira e liderança. O meu objetivo principal é fazer com que todo mundo tenha uma carreira muito mais feliz. Entendeu? Que as pessoas elas sejam muito mais felizes dentro e fora do trabalho delas. Pessoas felizes produzem muito mais. Estar do lado de pessoas felizes é ótimo, tá? Então, quando você está num grupo, você consegue acompanhar, você. Então, olha, eu não consegui acompanhar essa semana. Dali a pouco eu paro e eu olho tudo. Eu estou nos grupos que eu quero. No Telegram eu tenho vários grupos e canais. Canal, melhor ainda, até esclarecendo aqui, tá, gente? Tem canal e tem grupo no Telegram. Canal é aquele que você só recebe conteúdo e você não tem como escrever, você não tem canal, você só recebe conteúdo. Grupo é quando realmente você está dentro de um grupo X e você também consegue falar dentro desse grupo, interagir com as pessoas. Então, o Telegram ele é muito bacana, sabe? O WhatsApp é a mesma coisa. O WhatsApp, a diferença é que você entra mesmo de qualquer jeito, né? Agora, foquem no que é que realmente vocês querem absorver. É ótimo isso. Então, eu paro uma vez no dia, olho e vejo o que é que me interessa. Grupo que para mim é bom dia, boa tarde, boa noite? Não tenho, assim, menor. Nem grupo da família, entendeu? O grupo que eu tenho com a minha irmã, que inclusive tanto minha irmã Clara quanto minha irmã Janaína, funciona assim, né? Se eu não mando mensagem aqui, cobrança em rede nacional. Se eu não mando mensagem, Papai do céu falou: Oi, tudo bem com vocês? Só para lembrar, assim, entendeu? Mas também, ó, amo muito. Tem que amar, né? Tem que amar muito. E graças a Deus a nossa comunicação, pelo menos quando ela acontece, ela é boa. Funciona. Ruído da comunicação, igual esse exemplo que eu trouxe da minha mãe, acontece um monte. Não é pouco, não. Tem muitos dessa forma. Então, uma coisa que é legal vocês prestarem bem atenção. O que está acontecendo nas organizações onde vocês trabalham? Nós estamos agora, a bendita da pandemia, que não termina nunca esse diacho, que eu não vejo nunca saindo essa bendita dessa vacina. E eu pergunto para você, como é que está hoje a sua comunicação? Como que você está se comunicando com a sua com o seu time, com o seu pessoal? E vem uma questão muito importante, porque a comunicação ela deixa de ser uma competência única e exclusiva, ela deixa de ser uma competência individual e passa a ser uma necessidade da liderança a partir do momento que você tem um time. E aí, como é que você faz? Ou seja, a comunicação ela não é somente para que você entenda qual que é o teu cenário, ela não é mais somente, nossa, única e exclusivamente para você. Se já era delicado você entender como que funciona a sua cabecinha, imagina só você entender o que acontece com o outro, como lidar com o outro, como utilizar a sua melhor comunicação para conseguir ter o melhor resultado dessa pessoa. A comunicação ela está diretamente ligada ao desenvolvimento.
Então, se você é aquela pessoa que fala assim, eu não dou conta, entendeu? Nossa, tem que ficar falando da mesma coisa todas as vezes. Tem muito a ver com a forma como você está se comunicando, o índice de maturidade das pessoas que você está convivendo no dia a dia, como é a sua equipe. E aí tem uma informação que muitas pessoas falam, pô, Simone, mas isso é verdade? É um baita desafio você conseguir desenvolver a sua comunicação e de forma assertiva, aonde sai aquela bendita daquela frase, não vou falar isso de novo. Não, mas eu não vou falar isso de novo. Ah, mas isso aqui é muito óbvio. O óbvio também precisa ser dito. Novamente. Aonde que leram no prontuário da minha mãe que minha mãe não escutava? Então, eles utilizaram uma ferramenta, um recurso fantástico da tecnologia, telefone ou videochamado ou algo do tipo, fantástico, mas que para aquele caso não tem adesão. Neste caso, não tem adesão e não tem inclusão, é exclusão. Compreendem? Então, ao mesmo tempo que você busca várias formas aí, várias tecnologias e acha que está modernizando muito, o raiz, aquilo que é o básico, não é feito. E é aí que pode estar o seu maior desafio. O seu mesmo, seu maior desafio. Segundo, como que foi que eu li hoje? Foi do. Não sei se foi do Peter Drucker. Acho que foi do Peter Drucker. Foi dele. Que era mais ou menos 60% dos problemas nas organizações era por causa de ruído na comunicação. Era por causa realmente da comunicação que não era uma comunicação eficaz. Então, muitas vezes os problemas, quantos negócios são fechados de forma repentina ou tomadas de decisões que naquele momento poderia ter sido mais assertiva, mas a comunicação não foi da mesma forma. Você conhece os seus pensamentos e já é difícil para você lidar com os seus pensamentos. Agora imagina a sua equipe tendo que adivinhar o que você está pensando. Já parou para pensar nisso? Como que é para a tua equipe adivinhar o que você está pensando? Deixa eu ver aqui. Como que é para a sua equipe adivinhar o que você está pensando? E aí, Simone, poxa vida, mas não é só comigo que isso acontece. A minha empresa, a gente vai fazendo as coisas assim, no valendo, entendeu? Não tem muitos procedimentos, não. Se não tem, comece a criar. Se você, novamente, se você conhece os seus pensamentos, a sua equipe ela não conhece. Então, para você, tá aqui, ó, tudo esquematizado, como é que você vai executar determinada atividade. Mas para sua equipe não. Use mapa mental, use formas de conseguir ilustrar isso, porque as pessoas elas têm diversos canais de comunicação. Tem a comunicação visual, tem a comunicação verbal, tem a comunicação não verbal, tem a comunicação violenta também, porque só um golinho, tem a comunicação violenta, tem a comunicação visual. Então, preste atenção, quem que é o pessoal da sua equipe? Como é que funciona a sua comunicação? Faz um vídeo para você mesmo. Faz um vídeo. Fala de um assunto que você domina. Você quer ter certeza que você é muito bom num assunto? Estude um assunto e fale dele com naturalidade. Quando você reproduzir aquele tema com naturalidade e não engasgar, não enrolar, você domina aquele assunto. Opa, então agora eu posso dar o próximo passo. Eu falo isso direto porque essa é a minha forma de estudo. Então, você consegue dar um próximo passo aí, tá? Então, hoje, Simone, eu gosto de desenvolvimento humano. Pega alguma coisa de desenvolvimento humano. Vamos pegar alguma coisa, pegar comunicação, que é um leque muito forte. Muito forte. Vamos pegar então a comunicação. O que eu preciso saber de comunicação? Beleza, então comunicação, como é que estabelece comunicação? Informação, informei uma atividade, comuniquei, me certifiquei de que aquilo chegou para todos e que todos compreenderam, ok, comunicação estabelecida. Todos entenderam, como é que eu me certifiquei que todos entenderam? E mesmo assim, ainda vai ter pessoas
que não vão estar ali alinhados com você. E o que fazer neste momento? Primeiro, não adianta você sair esperando que as pessoas adivinhem o que você está pensando, organize suas ideias, use mapa mental, traga a organização para a tua equipe e você começa a, puxa vida, eu começo a organizar as informações na minha cabeça, monta o seu roteiro, monta a sua programação para conversar com o seu pessoal. Faça um mapa mental, gente, mapa mental, anotações da sua forma, tá bom? Que linka uma coisa com a outra. São pontos que são importantes para você. É o seu mapa da sua mente, é o que você está pensando no papel. Só isso, de uma forma simplificada, tá? Porque todo mundo fala assim, nossa, não sei como fazer isso. Aqui, mapa da sua cabecinha, aqui, mapa no papel. É o que você está pensando e organiza aqueles pensamentos. Organizou aqueles pensamentos, eu costumo fazer em bolinhas, que eu vou linkando uma coisa com a outra. Aí as pessoas olham para aquilo e falam: Meu Deus do céu, como é que você entende isso? Esse é meu mapa, ok? Esse é o meu mapa, é assim que eu funciono. Como você funciona daquela forma, o primeiro passo, você saber quais são os seus pensamentos e como você funciona. Você entendeu como você funciona? Ok, agora eu preciso organizar isso aqui para conseguir passar para o próximo, passar para a minha equipe. Porque eu preciso da minha equipe. E eu preciso conviver com pessoas. E se eu preciso conviver com pessoas, tenho e preciso me comunicar com essas pessoas. Comunique-se sim. E comunicação não é simplesmente você falar aleatoriamente, mas sim a organização das suas ideias para que você passe um contexto para as pessoas e que elas consigam. Você quer ter sucesso com a sua equipe, você vai precisar organizar suas ideias, passar aquilo para a tua equipe, para que elas consigam executar. Caso contrário, as ideias vão ficar presas na sua cabeça. E vou dizer uma outra coisa bem forte aqui, que tem muito a ver com o livro que eu estou trabalhando com a turma anterior do SOS Líder na Crise. Muitas pessoas não falam, não se comunicam, não faz um mapa mental, por exemplo. Por quê? Eu não quero me expor desta forma. Medo do que os outros vão falar. Mas tem um detalhe. Você para assistir a live de uma outra pessoa e admira a exposição dela. Você quer ver o outro exposto, mas você não quer se expor? Então você admira e bate palma. Você bate palmas para o outro pelo que ele está fazendo, mas você não entra em ação? Tem que ver, hein? Vai passar o resto da vida batendo palma para os outros? Que momento você vai bater palma para você? Comunique-se. E essa comunicação interna, não estou falando a comunicação empresarial, estou falando a comunicação interna, aqui dentro. Essa comunicação, ela precisa ser eficaz. E ela é só você que consegue descobrir como funciona. Quais são as informações que você tem mandado para dentro de você, para que você já acorde sem a comunicação, e sim somente com a informação. Quais são? Então, primeiro passo aí, faz um vídeo, alguma coisa do tipo, pega um assunto que você domina, ou grava um áudio, pega o gravador e começa a falar. Dá pausa e depois escuta, vê se você entende com começo, meio e fim o que você está falando. Quais são as atividades e qual é o contexto. E aí depois você volta aqui para me falar. Poxa, Simone, eu acho que eu não consigo organizar as minhas ideias. Eu acredito que para passar as coisas para minha equipe é tão óbvio que cada um sabe o que faz. Cada um sabe o que faz. Eu concordo com você que cada um tem autonomia, foi desenvolvido, mas pelo amor de Deus, alguém dê um oi para mim, fala que eu fiz alguma coisa certa ou alguma coisa errada. Por favor, falem comigo. Faça com que eu me lembre que eu trabalho aqui dentro. Essa é uma mensagem de um colaborador, que há pouco tempo eu fiz a avaliação 360 dentro de uma organização. É isso que vocês querem ouvir? Porque se foi isso, esse é o caminho. Gente, é muito sério isso. Por favor, falem alguma coisa. Que eu fui bem, que eu fui mal. Fala do meu cabelo, fala alguma coisa, mas falem. Façam com que eu me lembre que eu trabalho aqui dentro e que eu faço parte.
Ou seja, essa pessoa não sentia mais que ela fazia parte daquele ambiente. Ela parecia invisível lá dentro. Essa era a visão dela, que ela era invisível lá dentro. E muitas vezes é porque o líder não consegue trabalhar a comunicação dele. Não, ela sabe que eu gosto do trabalho dela. Ela sabe como. Não, ela sabe o que é para fazer. Ela sabe como. Esse acordo é feito durante a semana. Como que é trabalhado isso? No dia a dia. Ah, não, a gente se fala pelo Trello, a gente tem a organização pelo Trello, tem pela tem pelo Skype, tem aqui pelo WhatsApp, tem pela rede social, tem um caramba de coisas. Tá, em que momento que você senta e conversa com essas pessoas para entender que realmente quais são as necessidades delas? E vou falar uma coisa para vocês. A dificuldade em dar feedback e se comunicar é tão grande e o medo da exposição é tão grande que esses dias, terça-feira passada, ó a exposição aqui, hein? Terminei a turma de qualidade de vida dentro do grupo Troca. E aí passei a avaliação para eles de reação, porque é através disso que eu consigo saber para onde eu estou indo, o que é ponto alto e o que eu preciso administrar. 4 pessoas responderam. Aí hoje eu mandei cobrando para eles. Por quê? Todas as pessoas que estão ali são pessoas de RH e que elas precisam trabalhar com o retorno das pessoas também. Precisam trabalhar com feedbacks, elas precisam. E olha que é inconsciente. Se eu mandar para vocês agora um formulário de avaliação de reação, ou se eu pedir, ó, comenta aqui como é que foi a live de hoje. Poucas pessoas comentam. E por que poucas pessoas comentam? Eu quero ver o outro expondo, mas eu não quero me expor. Faz sentido isso para você? E eu espero que, além de fazer muito sentido, que você coloque em prática. Porque se você... Bora lá para o primeiro passo. Se você é aquela pessoa que começa uma atividade e não termina, opa, como é que eu faço para organizar isso aqui? E como que eu posso delegar essas atividades? Você tem facilidade em trabalhar escutando música, você tem facilidade em trabalhar conversando com outras pessoas, com barulhos, e tudo mais? Sim ou não? Quer delegar as atividades, mas, puxa vida, eu delego, mas eu vou perder mais tempo explicando para a pessoa o que é que ela vai fazer do que fazendo? Então é melhor eu fazer. E se eu fizer também, vai ficar do meu jeito, tá tudo bem. E, nossa senhora, melhor eu fazer, porque parece que eles não entendem o que eu falo. Então vai dar mais trabalho eu explicar, é melhor eu fazer. Epa! Se dá mais trabalho você fazer do que você explicar, peraí. Se a pessoa, uma vez ou outra que isso aconteça, numa situação de emergência, é uma coisa. Agora, essa pessoa nunca teve um preparo, ela nunca teve um tete-a-tete com você, para ela entender como é a sua comunicação, como é o seu jeito para ela fazer a sua leitura, você também nunca fez isso com ela? Que equipe que é essa? Como que é esse time? Então, bora dar uma olhadinha aí. Melhor eu fazer, porque senão as pessoas elas não entendem o que eu falo. Se tem mais de uma pessoa falando que não entende o que você fala, tem alguma coisa aí que é um ponto de atenção. Não estou falando para você que, nossa senhora, sua vida acabou. Não, mas é um ponto de atenção. Tem pessoas que são prolixas e aí elas perdem realmente o foco do que elas estão fazendo, elas começam num papo, termina no outro, que aí dali a pouco, pronto, você já não consegue entender o que é que ela estava falando. Agora, se é o seu caso, você começar uma atividade e não terminar. Simone, eu começo várias atividades e eu não termino. Como é que tua equipe enxerga isso? Ou você tem um papel assumido de iniciadora de projetos e realmente depois você só acompanha e sua equipe é preparada para isso, e o óbvio precisa ser dito, porque a sua equipe precisa estar ciente disso, que esse é o papel deles e não o seu, entendeu? Estabelecer papéis e conseguir passar isso para a sua equipe é extremamente importante. Aí vem a outra parte, onde você precisa conhecer
qual que é a empresa que você trabalha? Qual é a empresa que você trabalha? Quem são os seus pares? Quem é o seu time? Quem são essas pessoas? Simone, isso dá um trabalhão do caramba, né? Depende. O que é trabalho para você? Se você quiser continuar tendo os mesmos resultados que você está tendo até agora, continua do jeito que você está. Agora, se você quiser resultados diferentes, comunique-se. O óbvio também precisa ser dito. E muitas vezes para você, Simone, era um negócio tão, coisa que deixa o ser humano puto. Era um negócio tão besta, cara. Como é que eu errei isso aqui? Mas era tão besta, como é que eu não. Você disse aquilo? Você reforçou aquilo na tua mente? Se você não reforçou, fica complicado. Então, quando eu digo que o óbvio precisa ser dito, é neste sentido, tá? E muito cuidado com a questão da tua comunicação, porque dentro da área de gestão de pessoas, você precisa também saber nivelar e saber para quem é que você está, além de delegando cada coisa, como que você está delegando cada situação. E delegar não é delargar, viu? Eu vou falar isso mais à frente essa semana, na sequência de lives. E agora que eu vou falar para vocês, quando terminar a live, eu vou deixar a live disponível para vocês conseguirem assistir novamente. E eu quero que vocês comentem. Vamos ver quem é que vai comentar nesta live, dando feedback nesta live, ou do tipo, pô, isso aqui fez sentido para mim, isso aqui não. Comecem a exercitar, porque vocês querem ver a exposição do outro, a vitória do outro, ou a visão do outro, mas a sua não. Por que é que todo mundo pode ter o palco e você não? Tem gente que fala assim, nossa, eu morri de medo de mandar mensagem para você. Aí eu perguntei uma vez para essa pessoa, o que de pior poderia acontecer? Ela, de pior nada, mas no dia que você me respondeu, eu falei, meu Deus, ela me respondeu. Eu falei, mas como é que eu ia falar com a pessoa dizendo que ela não mandava mensagem para mim? Eu não ia saber, como que eu ia saber que essa pessoa queria falar comigo? Essa parte aí eu não tenho toda essa visão, essa bola de cristal. Então, quando você tem um cargo de liderança, principalmente, quando eu digo cargo de liderança nas organizações e dentro de casa, tá? Porque dentro de casa a maior liderança da gente começa lá dentro. A liderança de fazer a nossa autoliderança, trabalhar o nosso autoconhecimento, fazer a gestão do tempo para conseguir, principalmente agora no home office. Como é que você está conseguindo dar conta de tudo isso? Entendeu? A Aline falou, adoro quando você me responde. Adoro! Então, olha só, uma situação que eu até anotei aqui. Seu gestor o culpa pelos erros em um relatório elaborado pelos seus colegas de trabalho. Eu recebi isso aqui é de uma avaliação 360 que eu fiz esses dias, e aí tava lá aparecendo assim, pô, o gestor, ele acabou com todo mundo, o gestor geral, ele acabou com todo mundo, meu gerente chegou lá por causa de um relatório que veio de forma errada, e teve um erro ali que ele foi grave, mas ninguém sabia que a gente poderia ou não reportar aquilo direto e tal. Quando eu entendi, eles cometeram um erro foi troca de senha. Foi num momento de emergência, trocaram a senha de um computador, e aí esse computador era o computador que todo mundo precisava para acessar, para bater ponto e o caramba quatro. Bom, no esquema deles, tá? E aí, ao invés dessa pessoa chamar o gerente para conversar, para o gerente poder passar para a equipe, não. Ele já foi direto em todo mundo, né? Já foi com a foice em todo mundo. E aí, a resposta do gerente foi um negócio surpreendente. Eu não preciso falar para você que esse cara vai precisar de muito desenvolvimento, mas muito mesmo. Porque ao invés dele falar assim, poxa vida, eu vou conversar com o pessoal, a gente vai entender o que aconteceu. Eu entendi que foi num momento de emergência, mas para a gente poder ter plano de ação para isso não acontecer novamente. Mas deixa eu conversar com o pessoal primeiro, né? E vou dar um retorno para você, para entender qual foi a dificuldade deles e tudo mais. Ok. Qual foi a resposta? Chuta. Não é culpa minha. Fala com fulano. Parece bobagem, mas acontece.
Aí apareceu uma outra resposta. O que deveria acontecer, né? Que eu já tinha instruído eles. Vou reunir a equipe, eu vou conversar, eu vou entender o que aconteceu. Poxa vida, que o time que era responsável por isso, deixa eu ver o que aconteceu nesse horário e vou orientar. A resposta foi a seguinte: eu não vou fazer, eu não posso fazer nada, esse relatório nem é meu, nem fui eu que fiz essa troca. Você tem que falar com quem fez essa troca. Isso o gerente falando, da equipe dele. Então, se o cara, ao invés de falar, pô, existiu um erro, e eu vou conversar com a minha equipe, eu vou entender o que está acontecendo, entendi o que está acontecendo, pô, eu te dou um retorno, porque realmente isso não pode acontecer, foi um erro grave, mas deixa eu ver de onde veio e como que a gente pode parar esse erro. Aqui, ó, é certeiro. Não. A culpa nem é minha, você vai ter que falar com quem trocou isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Sempre pago pelo pato pelos erros dos outros. Dos outros, não é da equipe dele. Isso é comunicação, gente? Isso aí é a forma que você tem? Não! Pelo amor de Deus! Então, olha só, primeiro, assuma responsabilidades. É um tema de uma live que nós vamos falar. Mas assuma as responsabilidades. Vai conversar com a tua equipe, entender o que aconteceu, bora minimizar os erros, entendeu? Mas sim, o erro existiu, assuma. Assuma. Mas esse negócio de a culpa não é minha, fale com fulano, eu não posso fazer nada, nem fui eu que fiz. Ah, pelo amor de Deus. Você é a liderança dali. É sério mesmo que essa vai ser a comunicação? Qual credibilidade que você passa para o seu time? Que ele faz as coisas somente por ele, que ele tem uma equipe. Tudo é ele que faz. Equipe, sou eu não preciso de ninguém. E muitas vezes essas pessoas elas têm tanto medo do erro, mas tanto medo do erro, e é verdade, tá? O medo do erro faz com que a pessoa nem tente fazer nada. A exposição é tipo zero, nem tente fazer nada, porque, nossa senhora, e se acontecer alguma coisa errada? Mas hoje eu deixo aqui uma pergunta para vocês. O que de pior poderia acontecer hoje, dentro da empresa que você trabalha? Pode começar a responder aqui. Inclusive, eu vou começar a olhar o que vocês escreveram. O que de pior pode acontecer dentro da empresa onde você trabalha agora? Qual seria a pior coisa? Enquanto vocês respondem, eu vou olhando quais são os comentários. Oi, Ricardo, boa noite. Lipassos, Edna, Jennifer, Silvia, Ramon. Faz tempo que eu não vejo o Ramonzinho. Deixa eu ver, vamos lá. Faltou uma Beyoncé aqui, né? Vou colocar uma Beyoncé na próxima, pode deixar. Aline, acho que eu já respondi como faz para participar, né? É só entrar lá no grupo do WhatsApp, que vai ser por lá que eu vou divulgar a turma. Deixa eu ver. É tudo muito novo. Cadê? Acabou o coraçãozinho, gente? Eu gosto de chuva de coraçãozinho. Gosto muito. Hoje, no âmbito profissional, é necessário que o time tenha uma comunicação para ter um bom andamento da empresa. Se não tiver uma comunicação boa, claro, vai ter ruído, vai ter problemas sempre, sempre. Sempre vai ter problemas. Mas quanto mais você entender onde você está e onde você quer chegar, melhor é. Melhor é. Só que isso precisa estar claro. Se não tiver claro, a pessoa precisa sentir parte da empresa. Isso mesmo, Nayara. Poxa, o feedback dessa pessoa aqui de falar, pelo amor de Deus, alguém fala para mim que meu cabelo tá feio, alguém fala se eu fiz certo, se eu fiz errado, falem alguma coisa para mim, mas façam com que eu lembre, que eu realmente me sinta parte daqui. Ou seja, eu tô esquecida. Tudo gira em torno da comunicação. Eu não dou medo não, viu, Nayara? Se você acredita que nesses feedbacks, dependendo do que o gestor coloca, ele pode estar se vendo
ou se analisando na outra pessoa? Sim. Tudo aquilo que eu muito enxergo no outro é aquilo que eu tenho e não percebo. Ontem eu fiz essa atividade com uma grande colega, com a Dani, que ela estava aqui agora há pouco, e ela falou muitas qualidades a meu respeito. Ela falou, cara, eu te admiro muito. Eu falei a respeito de uma linguagem. A Isa também comentou comigo essa semana, de uma pessoa do meu grupo do SOS Líder na Crise, que ela brinca comigo e fala assim, eu queria ter assim a voz de general, que nem a da Simone. Falei, general? Falei, lascou. Sou tão boazinha. Gente, eu sou uma princesa, sou tão gente boa. Aí comentei isso, falei, mas general em que sentido? Aí a Isa me trouxe uma clareza, ela falou, sim, você trabalha com carreira e você trabalha com liderança. Se você não tivesse essa firmeza e essa segurança, as pessoas iriam te procurar para quê? Se elas estão num momento de insegurança, estão num momento mega frustrante na vida delas, é o ponto delas de desenvolvimento. Falei, bacana, olha que legal. Aí ontem eu conversando com a Dani, eu falei para ela assim, mas por que você me admira tanto? Ela estava falando das coisas e tal. E ela começou a falar várias coisas. Meu, você é muito segura, você é muito confiante, você passa as coisas com muita tranquilidade, você fala com muita propriedade. Nossa, você se dedica tanto para os seus clientes. Eu olhei bem na bolinha do olho dela e falei, que coisa mais linda, né? É exatamente o que ela é. Ela é super dedicada com os clientes dela, a mulher tem conteúdo pra caramba, ela consegue organizar as coisas e passar, ela é mentora de empreendedores, então ela consegue organizar o negócio e passar e tal, e montar planilha. E eu olhando pra cara dela, falei, imagina que eu tenho paciência pra fazer isso. Executora nata, imagina que eu tenho paciência pra fazer isso. Aí ela começou a rir, ela falou, poxa, faz sentido. Então aquilo que você enxerga no outro, você tem, e você não percebe, tanto bom quanto ruim, tá? Tanto bom quanto ruim. Tá bom, Aline? Sim, me identifiquei. Sempre começo as coisas e nunca termino. Esse é um ponto de muita atenção, porque se isso está acontecendo com você, começo as coisas e não termino, sua comunicação também está envolvida nisso. Não é só você na questão de disciplina e organização, e sim em relação à sua comunicação. Então preste bem atenção nisso, hein? Conversa comigo. Deixa eu ver, a Kátia, a perda de um paciente, erros de medicação. Exatamente, Kátia. Eu ia falar do teu cenário da saúde, o cenário da educação. É onde, gente, o negócio pega, como diz a minha mãe, né? Onde o filho chora e a mãe não ouve. Porque é onde o bicho pega mesmo e muita gente não vê. O erro da comunicação, muitas vezes, ele não tem reversão, né? Então, atenção, falta de feedback tanto positivo quanto corretivo, não ter feedback legal, falta de feedback realmente. Talvez o fato da pessoa não assumir os erros seja o medo da reação do julgamento do líder. Exatamente. Nayara, a partir do momento que você reconhece os seus erros, assuma a responsabilidade. Julgamento do líder é um problema dele. Problema dele. Qual é o que de pior pode acontecer na sua organização nesse momento? A maioria das pessoas falam, poxa vida, a falta de comunicação, a falta de feedback e tal, o maior medo das pessoas é de ser mandado embora. É o que de pior pode acontecer. Se vocês já sabem que isso um dia pode acontecer, organize seu financeiro, novamente aqui, eu falando isso de novo, tá? Organize seu financeiro, tenha sempre o seu fundo FOI. Créditos aqui para minha querida amiga de Floripa. Então, tenha sempre o seu fundo FOI. Sempre. Sempre, 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 sempre. Simone, mas eu não consigo guardar dinheiro. Ah, consegue. Ah, consegue. Consegue sim. Então, prestem bem atenção em quais são as reações que vocês estão tendo. O maior medo do ser humano agora é ficar desempregado. Não é só agora não, tá? E o segundo aí é o medo do julgamento. Só que o medo do julgamento do outro, você não vai saber qual é o julgamento, porque você já está se julgando. Então, antes de você saber o que você já está criando na tua cabeça, o seu mapa já é programado para quê?
Ai, meu pai, eu preciso saber o que que é que ele vai falar, preciso saber o que que ele vai dizer, é a aprovação do outro. Então, calma lá. Antes de entrar no julgamento do outro, você já está fazendo o seu julgamento. Isso serve para você, viu, Nayara? Fofa. O Gilson, ô pica-pau. Pior que hoje é impossível, eventos parados. Eu acredito que a gente está no momento de oportunidade, viu, ô Gilson? A gente está num momento de oportunidade onde, claro, a gente precisa se reinventar, mas além de você ser um cara de muitas competências, que o carnaval nos traz essas competências, eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você colocar no papel as coisas que você pode fazer, gente, tem um mundo de possibilidades para ganhar dinheiro. Um mundo de possibilidades, tá? Então, cada puxão de orelha é com muito amor, tá? O Ale tá aqui também. O Ale é outro que eu tô para pegar ele. Já já eu tô para pegar ele. Jorginho, meu querido. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Perguntas. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quero só ver se na hora que eu encerrar. Eu tenho dificuldade de delegar, pois gosto das coisas perfeitas. Às vezes delego, mas quando me é entregue a atividade, eu vejo que não ficou adequada. Aí acabo pegando e fazendo. E aí vem uma questão forte, Ricardo. Quando você pega a atividade do outro e faz, e não deixa com que ele tenha o momento dele para fazer, você impede que aquela pessoa se desenvolva, porque ela vai ter uma forma de fazer, você vai ter outra. E quanto mais você pegar a atividade para que você faça e não dar o espaço para que o outro faça, você não vai deixar ele desenvolver, você não vai entender quais são as dificuldades que ele apresenta, você não vai olhar os pontos de uma outra forma, porque às vezes ele tem um jeito de fazer que para você no teu nível de perfeição seja algo ruim. Mas quanto tempo aquilo te toma? Para pensar, se você deixar de fazer aquela atividade e aceitar aquela atividade da forma que veio, que talvez para você não com tantos detalhes, mas que ela sim, ela se encaixa, ela atende pelo menos o mínimo do padrão e aí você consegue ir adequando, quanto tempo você ganha para fazer outras coisas, como por exemplo estar com a sua família? Acho que dá para mudar alguma coisa aí, né? E aí, pessoal, dúvidas? Podemos encerrar ou temos dúvidas? Carapuça serviu. Bom, então, Brasil, amanhã às 21 horas aqui estou, linda, bela, feliz da vida, com as perguntas de vocês. Pode chamar a galera, porque essa semana é semana de posicionamento. Bora lá, gente. A crise, ela tá aí para quem quiser abraçar. Não estou dizendo que ela não está acontecendo. Ela está acontecendo. Mas vai sair na frente quem tiver aqui, ó, estruturadinho, bonitinho. E não estou falando que é 100%, mas se você conseguir colocar em prática aqui, ó, 1% só, um pedacinho só do que a gente falou hoje, um pedacinho, começando por você, a do outro, deixa que o do outro, ele se vira com a parte dele. Começa por você. A mudança, ela começa por você. Aguardo os comentários de vocês. Cliquem lá no grupo do WhatsApp e bora interagir. Bora falar a respeito, bora colocar para fora, bora fazer, bora acontecendo, como diz meu sobrinho, como é que é? Bora fazendo, bora se envolvendo, bora desenvolvendo. Não tenha medo de se expor. Simplesmente entenda que você é um ser humano como qualquer outro. E tudo aquilo que o outro apontar para você, gravem bem, porque é assim que eu vou encerrar hoje. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para você. Aqui, ó. E um tá para baixo. Ou tá sem direção. Mas quando você aponta um dedo pro outro, esses 3 normalmente eles estão apontados para você. Então, será que você está com medo do julgamento do outro ou você está com medo do seu próprio julgamento? Beijo, tchau, boa noite! Fui!
Dorme com essa agora. Ai, gente, que delícia, né? É muito bom. Bora encerrar Facebook.